Bom, boa tarde, meu nome é Henrique Weisberg, eu sou professor do, do Centro de Instrução Miranda de Graça Aranha e leciono para os alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante a matéria de estabilidade. E hoje vou apresentar aqui na primeira semana de Ciência, Tecnologia e Inovação no CIAGA uma palestra sobre a importância na análise de seakeeping para a definição da navegabilidade absoluta de um navio. Então, primeiramente, a gente precisa explicar o que vem a ser o seakeeping. E essa apresentação tem uma sequência, um sumário, que vai falar sobre navegabilidade, depois o seakeeping, né? O processo de avaliação e testes e análise, e, por fim, uma conclusão. Vai ser uma breve palestra, mas tentando passar para vocês esses conceitos, né, que visam ter um navio pronto para enfrentar qualquer condição. Tá? E, para isso, já tem que ser pensado isso no projeto. Essas condições de onda, mar, vento, elas têm que ser analisadas no projeto, para que ele já seja construído de uma forma segura. Então, vamos lá. Então, a United States Naval Academy define o seakeeping como o estudo dos movimentos de um navio ou estrutura flutuante quando submetido a ondas e as resultantes nas pessoas ou nos sistemas ou na capacidade de operação desse meu navio. Tá? Então, o que vem a ser? É o estudo de como o navio reage ao meio, né? Que, no caso, as ondas e as vagas, ventos, etc. Depois vem o conceito de seaworthiness, que é a navegabilidade absoluta, é o navio estar perfeitamente apto para navegar por meios próprios. É notável que esse conceito está intimamente relacionado ao conceito de estabilidade, ou seja, a flutuabilidade. Se eu tenho condições de flutuar e se sou uma embarcação estável, eu posso ter qualquer força agindo, né, externa, digamos assim, agindo sobre a minha embarcação, que eu vou voltar à minha condição inicial de equilíbrio. Porque o que vem a ser a estabilidade? É a capacidade de retornar a uma posição inicial de equilíbrio, cessada a força que me tirou desse equilíbrio. Então, eu, por meios próprios, né, por esse binário que vai se criar pelas forças empuxo e peso, vai existir essa capacidade de retornar à minha posição inicial. Ou seja, cada vez que eu balançar para um bordo ou para o outro, o meu navio vai tender a voltar à posição inicial. Então, isso é uma condição fundamental para a navegabilidade e para a segurança da embarcação, da carga e dos tripulantes. Então, um outro conceito, que é o cargo worthiness, que é a navegabilidade relativa, né, já está relacionado à capacidade do navio em atender adequar, né, o transporte a uma determinada atividade que o afretador determina. Né? Então, com um fim determinado. E o unseaworthiness, que é quando eu tenho uma condição insegura, quando o navio pode causar algum tipo de lesão ou ferimento, né? Criando risco ao tripulante. Então, o armador, ele deve, o dever dele, prover um local seguro de trabalho, né? Então, ele tem que estar atento a isso e tem que corrigir essas condições de insegurança para que o navio possa ser
um ambiente tranquilo e seguro para o trabalho, minimizando qualquer risco que venha a existir. Então, a análise do Seakeeping, né, para uma definição dessa navegabilidade absoluta do navio. Então, o que a gente vai verificar? O que a gente vai analisar? Então, primeira coisa, a gente, durante o projeto, né, a gente tem que ter a qualificação básica, mínima da construção como um navio. Tem que ter essa comprovação da navegabilidade absoluta, né? A flutuabilidade e a navegabilidade relativa e absoluta, que a gente definiu. A estabilidade dinâmica, que tem a ver com... O que deve ser estabilidade dinâmica? É a capacidade, né, que eu tenho, é o trabalho que eu necessito para inclinar a minha embarcação um determinado ângulo, né, e o trabalho que eu vou necessitar para isso. Isso é calculado pela curva de estabilidade, pela área dessa curva, né, esse trabalho. Então, se eu sei o trabalho que eu necessito para inclinar, eu também sei a capacidade que eu tenho de voltar. Então, a estabilidade dinâmica, ela vai, diferente da estática, ela vai estudar como está as condições que tem o meu navio, né, a capacidade dele retornar e também a ação do vento, ondas, etc. Então, ela faz parte dessa navegabilidade absoluta, a estabilidade dinâmica. E eu tenho que estar dentro dos critérios estabelecidos pela Organização Marítima Internacional, que define o mínimo, os valores mínimos que eu tenho que atender, né, os critérios mínimos dessa estabilidade dinâmica. A manutenção da estabilidade e da navegabilidade do navio nas mais diversas condições e a modelagem e testes que a gente vai fazer para analisar essa navegabilidade absoluta. Então, a gente pode ver que a gente está ligado também, né, àquele conceito do e-navigation, que foi tão explorado aqui nessa primeira semana, dessa capacidade de se manter navegando e essa segurança que visa não comprometer a embarcação, nem o tripulante, nem o meio ambiente, né? Então, que é o fundamental, a segurança é o mínimo que a gente deseja, né? Então, os componentes do Seakeeping. A fim de aprofundar na investigação, quando submetido a ondas, a gente vai dividir em 3 componentes, né? Essa é a nossa pesquisa. As ondas, o navio e suas características e os movimentos gerados, né? Então, a gente vai ter uma variável de entrada, o sistema a ela submetido e uma variável de saída. Então, a influência das ondas na estabilidade. A gente já falou anteriormente que a análise estática é insuficiente. Então, a gente precisa analisar o que acontece com a nossa embarcação quando ele está sujeito às ondas, né? A gente tem que ver como é que se comporta a minha embarcação, meu navio, dentro dos 6 graus de liberdade, que eu vou falar já adiante, quais são os 6 graus de liberdade do navio. Como essas ondas afetam a estabilidade da minha embarcação. O comportamento dos braços de deslizamento e emborcamento. Aqui, no caso, o braço de deslizamento e emborcamento é o braço que se cria quando eu inclino para um bordo para o outro, onde se dá esse binário que traz o meu navio de volta para a posição inicial, nesse caso, deslizamento, ou emborcamento. No caso, é quando eu não tenho essa capacidade de retornar, eu tenho um equilíbrio instável, né? Quando o meu centro de gravidade está acima do meu metacentro, e aí eu vou ter um braço negativo que vai emborcar
o meu navio. Tá? E a ressonância com a frequência natural do navio. Então, aqui uma figura para poder explicar os 6 graus de liberdade do navio. Então, nós temos aí o balanço. Eu vou aqui iluminar para vocês poderem ver um pouquinho melhor do que eu estou falando. Então, o balanço, que é esse movimento angular para um bordo e para o outro. Eu tenho o caturro, que é esse movimento angular no sentido longitudinal. O cabeceio, que também é um movimento angular no sentido transversal, digamos assim, a gente vai se movimentar para um bordo e para o outro, ali no eixo, nessa linha de centro, eu vou girar, como mostra aqui, para um bordo ou para o outro. E os movimentos que eu tenho no sentido longitudinal, que é o avanço, né? E recuo também. A arfagem, que é no sentido vertical, e a deriva, que é para um bordo ou para o outro, esse movimento linear. Tá? Então, são os 6 graus de liberdade que eu tenho na minha embarcação. Então, essa análise dos graus de liberdade, a gente vai focar mais nesses movimentos oscilatórios, que são a arfagem, o caturro e o balanço. E o que mais deve ser levado em consideração, que é não que seja ele mais importante, mas é o que a gente tem que analisar mais a fundo, tem a ver, que é o balanço, que é o que está mais relacionado à minha estabilidade transversal, que no caso eu posso, quando o navio emborca, é nesse sentido transversal. Então, é o que a gente vai ter que dar uma atenção um pouquinho maior. Então, o balanço provoca movimentos mais rápidos e maiores, causando desconforto, menos segurança, além de variar muito de acordo com os navios, com cada tipo de navio, e em função do período natural de cada um deles. Então, o balanço, ele cria possibilidades de ressonância e a gente tem que fazer uma mitigação. Para isso, a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a formulação matemática e testes. Então, saber se o projeto, né, está totalmente adequado antes da efetiva construção. Modelos em escalas, né? Só que modelos em escalas são onerosos. Então, hoje, a gente usa supercomputadores e equações diferenciais para o estudo do seakeeping, né? E a previsão dessa adequação. Aqui eu botei uma imagem meramente ilustrativa para mostrar como, aqui está mostrando uma curva de estabilidade, uma inclinação de uma embarcação, e esse estudo, né, mostrando como ele se comporta, como fica essa curva em função da inclinação que esse navio está tendo, dando subsídios para esse estudo. Então, a modelagem matemática tem o objetivo de prever as ações do meio ambiente no navio e as consequências relativas aos seus graus de liberdade. Ela vai demonstrar a performance do navio com as ondas, com as vagas, de acordo com a sua velocidade. E aí a gente pode dividir numa linear, que desconsidera a variação da superfície em função do tempo, né, que prevendo a movimentação do navio sobre ondas harmônicas, mais estáveis e com menores amplitudes. E as não lineares, que prevê movimentos maiores, ainda
assim, limitados, mas exigindo que o navio funcione como um corpo delgado e de frate poucos as ondas que limita a análise em alta velocidade relativa entre o navio e a onda, mas já vai permitir movimentos maiores. Né? Então, aqui, no caso, já, como eu falei, dos testes, aqui é uma manobra típica de um teste do Seakeeping. Então, você vê a direção do predominante do swell, e aí você vai ter um teste, né? Aqui, só mostrando a setinha, porque talvez vocês não estejam enxergando bem, né? Mas vai ser o navio vai nessa direção, né? Começando daqui, e a manobra para poder avaliar como ele se comporta em todas as direções em relação à direção do suelo. E a conclusão que a gente chega do nosso estudo, né, que esse estudo do Seakeeping é um estudo extremamente específico, que necessita de muita pesquisa, muita tecnologia, porque é muito importante que a gente faça esse estudo preliminar para que a gente tenha um projeto seguro e, óbvio, uma construção e um navio depois que se comporte bem perante as ondas, a diversidade, as condições que ele vai encontrar. Né? Então, é extremamente importante conhecer cada detalhe dessa performance do navio e, como eu já falei, vai possibilitar a conceituação, né, essa pesquisa, esse estudo, essa conceituação do navio antes mesmo da sua construção. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado e fica o meu contato aqui, se alguém desejar fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. E muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa tarde.